Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a aula 2 de História, lembrando que estamos continuando o conteúdo de História das Epidemias. Hoje nós vamos ver as principais, as maiores epidemias no mundo, tá? Durante a história, tá? E como prometido, a gente vai começar pela peste de Atenas, tá? Peste de Atenas, que ocorreu ali mais ou menos no período de 428 a.C., tá? Ela foi a epidemia narrada por Tucídides, né? Tucídides, que foi um historiador da Grécia Antiga, né, que escreveu um livro sobre a Guerra do Peloponeso, que era uma guerra entre Esparta e Atenas, duas cidades-estados da Grécia Antiga. Né? E nesse livro ele descreve algumas características dessa peste. Né? Tem um relato aqui do Tucídides, deste livro que ele escreveu. Vejam só. Aos atenienses, uma terrível epidemia, a qual atacou primeiro a cidade de Lemnos e outros lugares. Jamais se via, em parte alguma, açoite semelhante e vítimas tão numerosas. Os médicos nada podiam fazer, pois de princípio desconheciam a natureza da enfermidade e, além disso, foram os primeiros a ter contato com os doentes e morreram em primeiro lugar. Então se atentem, vejam bem aqui os médicos, ó, a linha de frente, né, semelhante a hoje em dia, né? Hoje em dia na pandemia de Covid-19 que nós vivemos, os médicos também na linha de frente são os primeiros a morrerem, porque têm contato com as pessoas contaminadas. Por isso mesmo é que eles estão na lista de primeira fase da vacinação, né? Nós temos outra parte aqui que o Tucídides descreve, que são dos sintomas da, da, da doença, né, da peste, que ele diz o seguinte: em geral, o indivíduo, no gozo de perfeita saúde, via-se subitamente preso dos seguintes sintomas. Sentia-se, em primeiro lugar, violenta dor de cabeça. Os olhos ficavam vermelhos e inflamados. A língua e a faringe assumiam aspecto sanguinolento. A respiração tornava-se regular e o hálito fétido. Ou seja, várias coisas, e aí por aí vai, ele vai falando de vômitos, náuseas, crises de soluços, e aí ele termina dizendo que a maior parte morria ao cabo de 7 a 9 dias consumida pelo fogo interior. Febre, né? A pessoa morria de febre. As consequências dessa peste, elas foram desastrosas para Atenas, né? E uma das vítimas dessa doença foi o famoso estadista grego Péricles, né? Que governou aí a Grécia num período muito famoso, né? Essa, segundo os especialistas, né, pelas características da doença dessa epidemia, se aproxima mais de febre tifoide, né, essa peste de Atenas. Então vamos para a próxima, a peste de Siracusa. Ocorreu em 396 a.C., né, quando o exército cartaginês sitiou Siracusa, na Itália. Né. A doença surgiu ali entre os soldados, espalhando-se rapidamente entre eles e dizimou o exército. Ela dizimou o exército, espalhou rapidamente ali entre todos, e aí ela começou a se manifestar entre os soldados. Primeiramente com sintomas respiratórios, né? Depois febre, inchaço no pescoço, dores nas costas, né? E manchas, pústulas na pele, enfim, várias coisas, até delírios, né? E no quarto ao sexto dia o soldado acabava morrendo, né? E era bem sofrido.
O Império Romano, ele foi o grande beneficiário dessa epidemia porque ele acabou vencendo os invasores, porque Siracusa era do Império Romano, né, e estava sendo atacada pelos cartaginenses, e aí eles acabaram resistindo ao ataque, porque os soldados morreram da peste. Então vamos para a próxima. Peste Antonina. Foi no século II, mais ou menos de 165 à década de 180 depois de Cristo, tá? Assim chamada por ter surgido no século II depois de Cristo, no governo do Marco Aurélio, imperador do Império Romano, né? Que era da dinastia dos Antoninos, né? Essa peste ela causou uma enorme devastação à cidade de Roma, né? E em 166 depois de Cristo, que era exatamente o governo ali do Marco Aurélio, né? Ela teve o ápice, né? E só foi entrar em declínio lá em 189 depois de Cristo, né? Existem relatos de testemunhas da época, né, descrevendo os sintomas, e os especialistas dizem que ela se assemelha à peste de Atenas também. Provavelmente é febre tifoide. Lembre-se que eu falei que o pessoal generalizava, né? Qualquer doença eles chamavam de peste porque eles não tinham conhecimento científico que nós temos hoje, né? E lembrando que o próprio imperador Marco Aurélio morreu dessa peste também, dessa epidemia. Vamos lá para a peste do século III agora. Mais ou menos entre 240 a 270 depois de Cristo, tá? Ela veio do Egito, nasceu no Egito e rapidamente se espalhou pela Grécia, norte da África e pela Itália. Se alojou ali na Itália nos anos de 251 a 266, mais ou menos, devastando o Império Romano também, era na época do Império Romano. São Cipriano, que na época era bispo de Cartago, deixou uma descrição dela, dizendo o seguinte: iniciava-se por um fluxo de ventre que esgotava as forças. Os doentes queixavam-se de intolerável calor interno. Logo se declarava angina dolorosa. Vômitos se acompanhavam de dores nas entranhas. Os olhos injetados de sangue. Em muitos doentes, os pés ou outras partes atingidas por gangrena destacavam-se espontaneamente, ou seja, a pessoa ficava em um horrível estado aqui, né? E aí, ao final, ele descreve que em Roma e em certas cidades da Grécia morriam até 5.000 pessoas por dia. Era muita gente na época, tá, pessoal? É legal trazer as fontes históricas, né, os relatos da época, porque a gente está em contato com quem viveu, né, a própria época, a própria história, né? E nada é melhor do que você estar em contato com a própria fonte, tá? Vamos para a próxima, que é a peste justiniana, de 541 a 544 depois de Cristo, aproximadamente, tá? Ela foi assim chamada por ter se iniciado no Império Bizantino, tá? No tempo do imperador Justiniano, no ano de 542, mais ou menos foi o ápice, tá? Depois de Cristo. Ela se espalhou pelos países asiáticos e europeus. E ao atingir Constantinopla, né, a capital do Império Bizantino, que hoje é o território de Istambul, na Turquia, no ano de 542, lá depois de Cristo, na época da peste, ela chegou a causar mais de 10.000 mortes por dia. Então, imagine só, né? Cerca de 10.000 mortes por dia, né? Tem um arquivista do Império Bizantino que ele descreve bem essa peste também. Diz que
tem várias bolhas pelo corpo, ele descreve vários tipos de bolhas, tamanhos e cores, é bem estranho também você ver essa peste, a descrição dessa epidemia, tá? Causado por um bacilo, tá? Segundo alguns especialistas, dizem. E chegando agora na peste negra, né? A gente vai para a mais famosa peste negra do século XIV, né? A partir de 1333, 34 mais ou menos, tá? Ela foi a maior e mais trágica epidemia da história registrada, tá? Até hoje. Ela foi chamada de peste negra por causa das manchas que apareciam na pele dos doentes. Como em outras epidemias, ela também nasceu na Ásia Central, né? E ela se espalhou por via marítima e terrestre, tanto pela terra quanto pelo mar. E aí foi para várias direções, tá? Em 1334, ela causou, por exemplo, 5 milhões de mortes na Mongólia e no norte da China. Aí teve morte também, muita morte na Mesopotâmia, na Síria, no Cairo, em Alexandria. Em Alexandria, por exemplo, os corpos se amontoavam nas ruas. No Cairo, eles jogavam os corpos em valas comuns, porque não tinha lugar de enterrar as pessoas. Na Europa, um papa abençoou o rio e decretou que podiam jogar os corpos como se fosse um cemitério. Não tinha lugar de enterrar as pessoas. De tanta gente que morria, né? Calcula-se mais ou menos que 24 milhões de pessoas morreram nos países do Oriente. Os dados são variados, existem vários dados, mas eu trouxe esses aqui para vocês. Em 1347, mais ou menos, ela chega lá na Crimeia, que é perto da Rússia, né? Em 1348, ela chega em Marsella, na França. Depois, em 1349, vai para a Itália, né? E aí ela devasta a Europa inteira, né? Povoados inteiros devastados, cidades que viram cemitérios, e milhões de pessoas mortas, né? Essa epidemia, ela inspirou um livro que se chama Decamerão, do Giovanni Boccaccio, tá? E tem alguns trechos que ele dedica à peste. Eu vou ler um deles para vocês, que é interessante, que ele mostra a falta de conhecimento que as pessoas tinham da peste e ele mostra a interpretação que eles tinham do porquê que a peste estava acontecendo. Vejam só, olha, a peste atirada sobre os homens por justa cólera divina e para nossa exemplificação tivera início nas regiões orientais, incansável, fora de um lugar para outro, e estendera-se de forma miserável para o ocidente. Nenhuma prevenção foi válida, nem valeu a pena qualquer providência dos homens. Então, veja, ele fala que a peste foi atirada sobre os homens por justa cólera divina. Então, eles acreditavam ainda que era um castigo divino, sabe? Por quê? Porque ainda tinha essa mentalidade, né, da religião que era bastante presente na vida do ser humano na época, regida exclusivamente pelo cristianismo e a Igreja Católica na Europa, né? E tinha-se essa visão de que era um castigo divino, ou uma punição dos pecados da humanidade, ou que está chegando o apocalipse, enfim. E outra coisa também, que era porque
por exemplo, a culpa era dos judeus. Os judeus já eram um povo perseguido em algumas localidades do mundo por vários motivos e as pessoas da Europa, os povos, começaram a culpar os judeus por causa da peste também, tá? E é isso. A peste causou várias mudanças, a peste negra causou várias mudanças na Europa, sociais, econômicas, tá? Culturais. A economia mudou, as cidades ficaram vazias, morreu muita gente, 1/3 da Europa estima-se que morreu. Existem dados que dizem que chegaram a morrer até 150 milhões de pessoas entre Europa e Ásia, tá? E os costumes também mudaram, os costumes de saúde, várias coisas se transformaram ao longo do tempo, tá bom? Depois disso, a próxima grande epidemia que houve no mundo foi a gripe espanhola, tá? Que começou no final de 1917, inclusive final da Primeira Guerra, a Grande Guerra, né? Primeira Guerra Mundial, e durou aí até 1920. Ela iniciou-se, alguns estudiosos, né, afirmam, dizem que ela se iniciou vindo dos Estados Unidos. Alguns soldados que tinham acabado de voltar da Primeira Guerra trouxeram o vírus com eles, né? Mas ela é chamada de gripe espanhola porque alguns jornais espanhóis é que começaram a noticiar os casos, né, para o mundo, porque lá tinha mais liberdade de imprensa, tá? E aí ela começou a ser chamada de gripe espanhola, tá bom? Ela chegou no Brasil por um navio com várias pessoas que aportou aqui, chamado Demerara, no pós-guerra também, depois de 1917. Instalou-se a quarentena, né? Prédios públicos fecharam, escolas fecharam. O próprio presidente Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola, tá? Também houveram notícias falsas, como hoje, em jornais, anúncios falsos de remédios milagrosos. Farmácias aproveitaram do momento de dificuldade para subir preço de remédios e o governo teve que intervir, tá? São Paulo teve uma ideia muito interessante de criar um remédio à base de cachaça, limão e mel, tá? E tem até um meme sobre isso hoje aí rolando no Facebook, não sei se alguém já viu, tá? Na época também não existia SUS. Quem era linha de frente eram as Santa Casas de Misericórdia e a Cruz Vermelha, da época, que eram duas entidades que cuidavam da saúde no Brasil, tá? Os ricos faziam quarentena no campo e os pobres ficavam na cidade, então morriam mais nos centros urbanos, nas cidades, tá? É mais isso. No Brasil morreram 35 mil pessoas. Muito se aprendeu com, não diria muito, mas algo se aprendeu com essa pandemia, pelo menos no Brasil, e criou-se o Ministério da Saúde em 1930 e em 1938 o SUS, né? No mundo morreram 50 milhões de pessoas, aproximadamente. E agora, para finalizar, a gente vai falar do H1N1, ou a gripe suína, que foi de 2009 a 2010, tá? É um vírus da gripe surgido no México, tá? Que se espalhou para 75 países em 3 meses, bem rápido, tá bom? Houveram 700 milhões de casos no mundo, tá? Com um total de 150 a 500 mil mortes. Essa pandemia, ela já provocou na gente o uso de máscara, álcool em gel,
tá? Ao sair de rua, quarentena, mas nada comparado à Covid-19 hoje, né? Que foi lá, que foi o vírus que surgiu em Wuhan, né? No finalzinho de 2019 para 2020, né? E a gente está passando por essa pandemia global agora, né? Então, é isso, gente. Eu finalizo aqui com vocês a aula 2. Eu espero ter ajudado. Se cuidem, tá? Um forte abraço e não esqueçam de seguir todos os protocolos sanitários aí. Bom? Bons estudos.